Muito bem, hoje, iniciando o capítulo 11, nós vemos aqui a justificativa de Pedro perante a igreja de Jerusalém. O que estava acontecendo aqui, já nos autos, desse livro histórico aqui, que conta a história ali da igreja primitiva, surgimento, a vida dos apóstolos, o que cada um fez. Aqui, no capítulo 11, Pedro precisa justificar aquilo que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 10, a respeito da conversão de Cornélio. No capítulo 10 contou que Cornélio, ele se converteu e a igreja primitiva, os cristãos, os apóstolos, eles não estavam preparados para a conversão de uma pessoa que não fosse da linhagem judaica, E Cornélio era um gentil. E como eu disse, gentil era qualquer um que não fosse judeu. Qualquer um que não fosse judeu era gentil. E o gentil e o judeu, por eles, pelos discípulos serem judeus, por Jesus ser judeu, eles achavam que a salvação era exclusividade, só pertencia a eles. Só que Deus muda isso a partir da conversão de Cornélio, no capítulo 10, que aconteceu no capítulo 10. Por Pedro ter sido o instrumento de Deus, usado por Deus para levar a palavra salvífica para Cornélio, e não só para Cornélio, mas muitos outros que Cornélio chamou para dentro da sua casa para também ouvir a palavra de Deus, Pedro, ele teve que se explicar ali para os cristãos, para a igreja que estava em Jerusalém, pelo fato de Deus haver convertido, salvo um gentil. O judeu, os cristãos, eles esqueceram de uma promessa feita em Gênesis 12:3, quando Deus diz que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, todas as nações seriam benditas. Ou seja, a salvação também atingiria eles, alcançaria outras nações. Então Deus elege um povo, que é o povo judeu, para que através deles outros povos fossem alcançados. Mas os discípulos ainda não haviam entendido isso. E aí quando Pedro entra na casa de Cornélio, um gentil, evangeliza lá muitos gentios, se convertem, batizam, recebem o Espírito Santo, a igreja ficou apavorada. Os apóstolos ficaram apavorados e quiseram ouvir Pedro. E aí Pedro, então, ele precisa se explicar perante ali toda a igreja. E aí, desde o verso 2 até o verso 17, é a explicação de Pedro. Pedro vai falar o que aconteceu, tudo aquilo que já lemos no capítulo 10, que ele estava no terraço, teve um sono, tirou um cochilo, e aí foi arrebatado em sentidos, e viu Deus falar, através de um lençol branco, através de animais, que eram puros ou imundos pela lei, mas que Deus falou, mata e come, porque aquilo que Deus purificou, o homem não pode fazer impuro ou imundo. E aí Pedro vai dar toda aquela explicação, toda aquela explanação do que aconteceu. E o fato é que quando chega no verso 18, eles entenderam isso, se acalmaram, acalmaram os ânimos e glorificaram a Deus pela sua justiça. É a justiça de Deus salvar todo aquele que crê. Então no verso 3, eles repreendem Pedro, nós vemos aqui a repreensão deles,
dirigida a Pedro, né? Ele fala assim, eles falam: entrastes em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. A circuncisão pertencia ao judeu. Então, todo aquele que não era judeu, o gentil, por exemplo, não era circuncidado. E aí eles criticam, né? Eles repreendem veemente Pedro por ter entrado e comido com eles. Mas, após Pedro ter explicado tudo o que aconteceu, eles entendem, e aí eles glorificam a Deus, entendendo que até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Ou seja, através do arrependimento, eles seriam salvos. Então, a salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que se arrepende e confessa seus pecados, né? E eles entenderam isso, graças a Deus. Bem, do verso 19 ao 30, nós vemos ali esse número de gentios agora crescer. Esse número de gentios começa a crescer. Verso 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, né? Então tá ali, né? Crentes de Antioquia pregando a palavra de Deus a gregos, né? A pessoas, outros gentios ali. Verso 20 conta que havia varões de Chipre, de Cirene. Então esses varões dessas localidades pregaram o evangelho, né? Em Antioquia, e havia um crescimento, havia pessoas se convertendo, pessoas crendo, né? E o número desses crentes gentios crescendo, né? Deus acrescentando à igreja os salvos, tá? E aí no verso 25, quando a igreja de Jerusalém soube disso, eles enviaram Barnabé e Saulo para lá. Para quê? Para ajudá-los, ajudar aqueles cristãos a pregar o evangelho. E, ao mesmo tempo, assistir à igreja, ajudá-los na caminhada, né? São novos decididos, novos convertidos que precisavam ali de uma mão, né, amiga ali, de um apoio, de uma palavra de ânimo, para eles persistirem, né, continuarem na fé, ok? E ali então nós vemos o início do ministério de Paulo, né? O início do ministério de Paulo. Então, Paulo, né, o ministério de Paulo se inicia aqui, quando a igreja reconhece Paulo agora, né, como crente de Jesus Cristo, como um discípulo de Jesus, como um apóstolo de Jesus, e ali envia ele juntamente com Barnabé para Antioquia para pregar o evangelho e dar ali, né, uma alavancada na igreja de Cristo lá em Antioquia. O que aconteceu lá em Antioquia? Pela primeira vez, os cristãos, pela primeira vez, os discípulos, né, a igreja, os discípulos foram chamados de cristãos, né? Cristãos significa aqueles que seguem a Cristo. Essa igreja, né, os irmãos ali de Antioquia, essa igreja primitiva, foi chamada pela primeira vez de cristão em forma de ironia, tá? Foi uma forma de ironia, foi uma forma dos que não aceitaram a doutrina, não aceitaram o cristianismo, foi uma forma deles, que eles encontraram, de debochar dos cristãos, de debochar da igreja, de debochar dos crentes. Então, em forma de ironia, eles chamam aquela comunidade, aquela igreja, de cristãos, tá? O que acontecia naquela igreja? Havia uma curiosa mistura de pessoas. Havia judeu, havia grego e havia gentil, né, nessa igreja. Então, uns falavam grego, outros falavam aramaico, né? E essa junção, essa união de pessoas naquela igreja, o que eles tinham em comum era Cristo, tá? Então, por mais que as pessoas ironizaram a igreja, chamando ela de cristãos, né? Chamando os crentes de cristãos, foi um apelido que os crentes de Antioquia receberam e pegou, né? Pegou até hoje nós, né? A comunidade cristã, nós somos cristãos. Eles, os não crentes, perceberam isso, que aquela união de pessoas diferentes até em idiomas, eles tinham Cristo em comum.
Então, o que identifica a igreja, né, ou melhor, a identidade da igreja é o quê? É Cristo, Cristo Jesus. Então, a igreja de Cristo hoje, ela precisa se parecer com Cristo, né? Tudo que eles tinham em comum era Cristo, Cristo o Senhor. Então, irmãos, todas as barreiras, né, elas são quebradas em Cristo Jesus. As diferenças, né, as divisões de raças, cor, língua, né, tudo isso ela se desfragmenta, ok? E se torna comum em Cristo Jesus. Isso que é igreja. Igreja é isso, né? É nós estarmos unidos, mesmo nas diferenças, mas no único propósito de servir a Cristo. Servir e agradar a Cristo, né? Eu tenho dito que a igreja, né, é uma comunhão, é uma união de pessoas que pensam diferentes, que têm atitudes diferentes, que têm opiniões diferentes, mas que vivem unidas por amor a Cristo. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Então é isso que nos faz igreja, nos torna irmãos, nos torna cristãos. Amém? Deus abençoe. E próximo vídeo nós continuaremos então no capítulo 12 de Atos.